E aí, pessoal, tudo bom? Beleza com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal, onde eu pretendo abordar um fato curioso que aconteceu na noite de ontem, né? Tô gravando na terça-feira, segunda-feira, ontem de noite. O Tamir Felipe, que vocês conhecem, né? Ele me escreve no WhatsApp, fala, cola aí na live, daquele jeito dele, né? Eu falo, beleza, podia entrar, fui lá, entrei. De repente ele me desafia de fazer aquilo que hoje em dia chama-se de um react, né? Ele queria que eu participasse de um react de um vídeo do influenciador Jones Manuel. E aí eu fiz, tá lá no canal do Tamir, né? E foi interessante, foi uma conversa de improviso que a gente fez a respeito de um vídeo que o Jones Manuel havia colocado sobre, segundo ele, a impossibilidade de haver uma proposta política a favor do desenvolvimento do Brasil proveniente de uma corrente política conservadora, né, ou de direita. E por isso, então, eu fiz os comentários lá no Tamir e resolvi, de alguma maneira, complementar isso um pouco hoje aqui no meu canal, não mais em função do que o Jones Manuel disse, né, mas em função daquilo que eu, de fato, penso a respeito dessa questão dicotômica da política, né, que para mim é uma limitação muito profunda, né, do debate atual. Antes, logicamente, de entrar na conversa, eu queria pedir o seu apoio, pelo amor da Santa Mãe, me apoie. Eu faço esse trabalho aqui, perco tempo de trabalho que eu poderia estar fazendo outras coisas, né, gosto de estar aqui conversando com vocês, mas preciso naturalmente que vocês deem algum tipo de retorno. Meu canal ainda não está monetizado, é um canal que eu lancei em dezembro, né? Não é o mesmo canal de antigamente, né? Então aquele canal morreu. Aquele tinha lá uma monetizaçãozinha e tal, esse aqui ainda não tem. Então se você puder, por favor, com qualquer valor, contribuir no Apoia-se, a casa agradece demais. Bom, vamos lá, tem também o Pix aí. Vamos lá. Primeiramente, quero despersonalizar a questão de saída, tá? Até porque eu mal vejo esses influenciadores políticos, tá? Assim, tenho outras coisas a fazer, não posso ficar, né, assistindo o YouTube o dia inteiro. Mas eu acho que, pelo pouco que eu conheço, o Jones Manuel é até um dos bons, assim. Ele tem uma postura crítica, né, ao PT e ao governo. E por ter uma postura crítica ao PT e ao governo, só por isso já merece meu respeito. Quer dizer, você pensa, por mais que eu discorde de várias posições, como ontem no vídeo que o Tamir me apresentou, eu discordei de uma penca de coisas e concordei com outras. Por mais que eu discorde de uma penca de coisas, eu não posso desconhecer o mérito de uma pessoa que é da esquerda, né, declaradamente da esquerda, e que poderia estar aí com cargo no governo, poderia estar já eleito, talvez até, se é que essa é a pretensão, entendeu? Se ele tivesse babando o ovo do Lula, babando o ovo do PT. Isso é favas contadas, assim, ainda mais parece que ele tem muitos seguidores, então assim, é de se tirar o chapéu para a coragem de uma pessoa que abre mão, né, dessas vantagens políticas e econômicas que ele teria, que seriam muito significativas, assim como eu também poderia ter. Vocês acham que nunca me cantaram para ir lá, entendeu? Né? Claro que cantaram, entendeu? Né? Só que princípio é princípio, né? E eu acho que é a mesma coisa com ele, quer dizer, entendeu? Então o cara de saída já tem que ter, entendeu? É um outro nível de debate, né? Não é um vendido. Então assim, o debate é de opinião. Então eu falei lá as coisas que eu achava em relação ao que ele disse e basicamente foi uma discussão a respeito de se é possível ou se não é possível, e aí com critérios históricos, né, políticos, né, econômicos, tal, segundo a linha de pensamento dele, e eu coloquei segundo a minha linha, se é possível ou se não é possível que linhas conservadoras num país periférico como o Brasil promovam políticas desenvolvimentistas, né? Eu discordo dele na medida em que eu acredito que sim, é possível. E pontuei várias coisas, acho que é melhor vocês verem lá o vídeo também, porque o que eu queria falar, na verdade, aqui não é exatamente o que eu disse ontem, mas sim o seguinte, e tem a ver um pouco com quem for mais velho vai pegar a referência com as figuras que eu coloquei no quadrinho, né, nesse vídeo, na thumb. Aí quem não tiver pego, procure no Google por o filme do Rocky Balboa, né, número 4. Vai descobrir por que eu botei essa referência lá. Rocky 4. Aliás, filmaço, como todo filme do Rocky, sou fã até hoje. Bom, vamos nessa. Bicho, é o seguinte, desenvolvimento econômico
não é um assunto para ficar embaixo dessa pata limitada do debate de direita e esquerda que hoje se colocou sobre quase tudo no Brasil. E eu lamento muito que ainda se tente colocar algo tão fundamental como são as nossas possibilidades como povo, como sociedade, de promover desenvolvimento social e econômico para nós mesmos, entendeu? Embaixo de um debate tão emburrecido como esse que é o de direita e esquerda hoje, né? É claro que eu entendo que tem uma porrada de teoria, né, que alimenta essa percepção. Sei que são tradições políticas e que isso tudo, né, mais do que merecer respeito, que isso é uma bobagem ficar dizendo, merece respeito, não é merece respeito. A teoria existe, diz quem pensa segundo a teoria, essas pessoas, claro, são merecedoras de respeito, mas assim, é um debate, né, que a gente tem que saber onde e quando fazer, né? E quando a gente vai discutir um negócio que é, sinceramente, muito, mas muito pragmático, como são, né, as decisões econômicas que vão fazer ou não vão fazer o país, nosso país, entendeu? Alcançar níveis de desenvolvimento satisfatórios para nós, a sociedade, o povo, entendeu? Isto é de um pragmatismo que tem que ser nível quase que laboratorial, quase científico o negócio, entendeu? Não pode estar submetido a esse tipo de paixão. O desenvolvimento, eu afirmo aqui, não é um assunto nem de direita, nem um assunto de esquerda. É claro que dentro da condição do Brasil como país periférico, né, e isso vai modificando para pior na prática, né, ao longo da história mais recente principalmente, é claro que na condição de país periférico existe uma certa prevalência do tema do desenvolvimento em certas correntes mais à esquerda, na medida em que é necessário, né, porque do próprio debate, é uma pré-condição para debater isso em qualquer país periférico, é necessário reconhecer a nossa condição subordinada naquilo que se chama de divisão internacional do trabalho. Reverter essa condição subordinada para uma condição digna, não vou dizer hegemônica, tá? Assim, acho que está fora do horizonte, mas assim, uma condição digna. Reverter isso para uma condição digna requer um certo nível de rebeldia nacional, tá? Que, né, se expressa e se institucionaliza e se concretiza de diversas maneiras, e isso necessariamente tem assim, uma certa parecência, uma certa similaridade, e claro, é adotado também por muitos que são reconhecidamente esquerdistas, tá? Então, até aí você pode identificar, mas de maneira um pouco vaga, de maneira um pouco distante até, né, o desenvolvimento com esquerda, porque muitos esquerdistas, de fato, ao longo da história, se caracterizaram por fazer defesas do desenvolvimento, defesas das políticas próprias para o desenvolvimento, e com isso acaba-se chegando a uma ilusão, né, que eu acho que é uma ilusão, uma visão limitada, parcial, entendeu, de que desenvolvimento então é uma coisa, assunto de esquerda. Direita trata mesmo de liberalismo, direita trata mesmo de vantagens comparativas, direita trata mesmo de especialização regressiva, ou seja, vamos só virar agropecuária, mineração, né, bens primários, exportação de bens primários, não sei o quê, portanto não podemos almejar desenvolvimento. É muito fácil, sabe assim, a gente pegar e dizer, a direita quer o Brasil regredido, a esquerda quer o Brasil evoluído. Desculpa, assim, não esperem que eu vá fazer coro com esse tipo de visão. Esse tipo de visão é muito limitada, muito emburrecida e só serve, de fato, propósitos eleitorais mesquinhos, né, apequenados, que eu não estou afim de contribuir com isso. Eu quero contribuir para um debate qualificado e que, né, se Deus ajudar, nos leve a uma política, né, que pragmaticamente absorva conceitos a favor do desenvolvimento do Brasil e consiga romper certas amarras que estão colocadas aí. Mas eu não posso deixar também de notar o seguinte: ora, a mesma esquerda que historicamente, né, na segunda metade do século XX em diante, historicamente se coloca, né, como dentro de uma das correntes dela, né, como uma possibilidade de pensamento a favor do desenvolvimento do Brasil, quando chega ao poder, o que ela faz? Desenvolve o Brasil? Não. Não. Né? Ou eu estou aqui, né, inventando uma versão para a história que não é verdadeira.
Vão me desculpar. Mas assim, formação bruta de capital fixo do Brasil só cai. Percentual de indústria de transformação sobre o PIB no Brasil só cai. Né? A especialização regressiva do Brasil só aumentou. A própria política governamental de apoio às atividades econômicas é totalmente voltada para as atividades primárias. Embrapa, Plano Safra, maravilhoso, sou a favor, tem que ter, etc. Jamais vou entrar na dicotomia agro contra indústria ou contra serviços sofisticados, etc. Não se trata disso. Mas e as mesmas políticas similares para os serviços sofisticados e setores, né, produtivos, né, também industriais, mas não apenas industriais, que poderiam nos levar a patamares de desenvolvimento mais avantajados? Cadê elas? Não existem. Né? Existem, mas são absolutamente insuficientes, são submetidas aos interesses, né, financistas, né, que governam a política econômica do Estado. Né? Repare que esses mesmos interesses financistas não são capazes de acabar com o Plano Safra, que oferece juro subsidiado. Né? Então existe uma decisão política aí. Entendeu? Sim, eles peitam e apoiam quando é para, né, fazer o Brasil ser uma grande economia agropecuária, mineradora. Mas para ser uma grande economia sofisticada, desenvolvida, etc., não apoiam, não peitam o interesse financista. Aí seca o recurso, não faz a política, ou faz muito parcialmente, muito limitadamente, e, portanto, a gente fica nessa esparrela, entendeu? Acreditando, ou fingindo acreditar que a gente está vivendo um período, né, de desenvolvimentismo no Brasil, quando na verdade não está. Investimento em infraestrutura no Brasil, uma vergonha, entendeu? Então, assim, quando você olha os números e percebe exatamente assim quais são os resultados auferidos por esses governos que são a chamada esquerda brasileira, a esquerda que nós tivemos aí na Nova República é essa, né? O Brizola tentou, mas não foi eleito presidente, não é verdade? O Ciro Gomes recentemente tentou, mas não foi eleito presidente. Prometia, né, políticas mais desenvolvimentistas e tal. Quem foi eleito foi o PT. E o que o PT, que é a esquerda brasileira da Nova República, fez? Entregou desenvolvimento? Não. Entregou especialização regressiva e ficar o Brasil de joelhos para as finanças. Então, alto lá com essa história de que se não pode vir, né, desenvolvimento da direita, ele vem da esquerda, porque também não veio. Não veio. Então, assim, ditas essas coisas, eu queria reforçar a seguinte linha de pensamento. E espero conseguir sintetizar isso de uma maneira mais breve, até para o vídeo não ficar longo demais, não botar vocês para sofrerem ou terem que ver picado, etc. Desenvolvimentismo não é uma teoria, não é uma ciência. Né? Eu acho que tampouco poderia ser sistematizado como vamos dizer assim, uma área da ciência econômica. Entendeu? Porque ele é um conjunto de práticas. E o conjunto de práticas que o desenvolvimentismo evidentemente, né, como qualquer conjunto de práticas, precisa estar em consonância com o contexto em que essas práticas são aplicadas. O desenvolvimentismo, claro, ele apresenta certos traços comuns, né, evidente, certos traços que são universais, digamos assim. Você vai notar nos processos de desenvolvimento, tanto daqueles que chegaram, quanto dos que estão chegando, quanto dos que não chegaram e tentaram, etc., etc., você vai notar determinados traços comuns a isso. Porém, sempre também vai notar certas particularidades em cada caso, o que ensina e indica aquilo que é o óbvio, entendeu? Que para aplicar esse conjunto de práticas ao caso brasileiro e ainda mais contemporaneamente, que já não é o mesmo Brasil dos anos 40, 50, etc., etc., não é o mesmo mundo daquela época, né? Para aplicá-las, essas práticas, né, contemporaneamente neste Brasil de hoje, é necessário ter um pensamento muito pragmático, muito adaptado, muito adaptável e muito criativo. Muito criativo. Isso é um aspecto do problema que eu pouco vejo se falar, até entre aqueles que são os mais próximos a mim, os que eu dialogo no WhatsApp, não sei o quê, grupinhos que eu faço parte, não fala-se tanto do aspecto da criatividade necessária para adaptar as ideias e práticas desenvolvimentistas ao caso brasileiro de hoje.
Essa é uma das razões pelas quais eu pretendo aproveitar a oportunidade de um ano eleitoral, que está todo mundo querendo entrar nas discussões, não sei o quê, e as máscaras meio que caem, na verdade, começam a trocar acusações, isso é bom, porque, né, começa a ter que responder, etc. Aproveitar esse ano para quê? Para lançar algumas coisas que possam, se esse canal já é uma parte desse esforço, contribuir de maneira formadora. Porque eu sinto que existe aí uma juventude, entendeu, chegando nesse debate, que está com vontade de entender mais. E não adianta que eles que eles cheguem até fontes de internet ou fontes fora da internet para aprender as teorias fundamentais, né, o desenvolvimentismo estruturalista, não sei o quê, vai ler Furtado, vai ler o Prebisch, vai ler os antigos, né, o Hirschman, vai ler o Lewis, vai ler o Rosenstein-Rodin, e não sei mais o quê, o List, né, que deveria ser muito discutido no Brasil, inclusive, o Friedrich List, né, beleza, vão fazer aquele cursão básico, entendeu, como se estivessem numa universidade e não chegar até o ponto em que eles têm que responder a seguinte pergunta: tá, meu chapa, mas como é que aplica isso no Brasil de hoje? Porque essa é a grande pergunta, né? Essa é a grande questão. E a minha vontade é fazer essa galera nova que está se dizendo aí, novos nacionalistas, novos trabalhistas, novo isso, novo aquilo, não sei o quê, apresentar para eles algumas coisas que, por sorte, eu diria que sim, foi por sorte, né? A minha vida me ensinou, né? São, na verdade, conhecimentos práticos, né, são conhecidos empiricamente. Faz sentido, né? Eu acho que isso eu posso agregar. Então, basicamente, é isso, sabe? E justamente por ter tido uma formação que depois eu fui complementar com estudos teóricos, né? Entrei numa faculdade de economia, que eu confesso, não concluí, né? Então sou um jornalista econômico especializado, mas não sou um economista, tá? Então não adianta vir me chamar de economista, eu não sou, né? Estudei, mas arreguei. Obrigado a confessar, arreguei, não tenho matemática o suficiente para isso. Mas eu estudei teoria o suficiente para compreender os fatos macroeconômicos, a administração macroeconômica, o que é microeconomia, etc. E complementei isso, né? Quer dizer, isso era o complemento de um grande conhecimento prático empírico, né? Que eu já vinha trazendo da minha atividade de jornalista dentro das indústrias. Assim, eu acabei adquirindo uma certa visão, uma certa quantidade de informações que, motorizado por esse estudo teórico, veio a dar num arcabouço que eu quero contribuir, que eu quero colocar à disposição, né? Fiquem aí no canal, contribuam com o canal, assinem, divulguem, etc., que eu acho que a gente acaba espalhando isso aí. Espalhando o quê? Né? Ideias como essa. Ou, não digo nem que isso seja uma ideia, mas assim, filtragens de ideias, né? Por destilações de ideias. Porque, né, eu estou cansado um pouco de ficar vendo as nossas possibilidades, que são muitas ainda, limitadas por certas opiniões como essa que foi expressa pelo Jones Manuel. Eu sempre vou falar vem Jonas, né? Não é Jonas, é Jones, né? Jones. Na internet ontem, ou sei lá quando, que ele falou que assim, mas isso tudo não é possível de ser feito por, né, um governo conservador, digamos assim, para ficar palavras curtas, né? Quando na verdade, desculpa, mas os governos brasileiros que fizeram isso, né, que promoveram as práticas desenvolvimentistas que vieram a levar o Brasil até um determinado patamar bastante interessante de desenvolvimento econômico ali nas décadas, né, principalmente 40, 50, 60, 70 também, mas vinha desde 30, etc. Aquilo que vocês já estão careca de saber. Ninguém ali deixou de ser um governo conservador. Se você pegar na letra ali da situação, quem foi o governo de esquerda realmente dentre aqueles todos? Me digam lá. Teve algum governo, quer dizer, esquerdista, né, dentre esses todos? João Goulart você poderia colocar que sim, né? E veja lá no que deu, né? Um governo que viveu em crise né, desde de quando ele tenta assumir e não consegue, depois consegue, até o momento em que, quanto tempo depois? Acho que não dá nem 3 anos depois, né, acontece o que aconteceu em, né, março de 64, que todo mundo sabe muito bem. Então, assim, o Brasil colheu frutos de desenvolvimento com
governos conservadores, com alianças políticas de setores conservadores, né? Qual é o problema? Qual o problema? Conservadores também podem aplicar práticas, né, determinadas que... Agora, quais são as condições políticas para isso, as condições sociais, históricas, etc, etc? Essa sim é uma discussão que é válida e que no próprio vídeo ele coloca lá, dizendo, atualmente não há espaço histórico para isso, porém as coisas podem mudar, né? Entendeu? E no mesmo vídeo, aliás, ele faz uns reconhecimentos em relação às tecnocracias, né, instaladas no Estado brasileiro na época desenvolvimentista, né? Em nenhum momento ele cai no erro de chamar aquela época de uma época esquerdista, né? Não foi? Então tudo isso acaba sendo sintetizado numa grande conclusão, a meu ver, que é: enquanto nós separarmos, né, as possibilidades do Brasil entre ser de direita e ser de esquerda, ser progressista ou ser conservador, né, eu não voto em quem, não posso votar em quem, sei lá, defende a Igreja Católica, porque eu sou contrário à Igreja Católica, porque eu sou de esquerda. Ah, beleza, mas aí o cara que está defendendo a Igreja Católica é o cara que está defendendo a industrialização do Brasil, uma economia, né, protegida das finanças internacionais, a recomposição da poupança doméstica, não sei mais o que. Aí o cara não vota porque, mas ele como é que chama? Conservador nos costumes. Você está entendendo? É uma pobreza muito grande. Ou, né, aparece um sujeito pela esquerda, que hoje não existe, né, não existe, vamos lembrar muito bem, um sujeito pela esquerda aparece dizendo, não, eu quero que se dane as finanças, eu vou desenvolver o Brasil de qualquer jeito, porque eu vou fazer acontecer, vou controlar capital, isso e aquilo, acabar com o tripé macroeconômico, e vou botar investimento público em infraestrutura, e vou gerar demanda para a indústria, não sei o quê, e vou pegar o agro e transformar numa potência exportadora mais do que ele já é, não sei o quê, mas conectando com tecnologia nacional, blá, 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 blá. Porém, eu sou a favor do casamento gay, sou a favor do, sei lá, da separação entre religião e educação radical, sou a favor de que militares não entrem para política, não sei mais o que, pautas chamadas progressistas. Aí o sujeito que é da direita vai dizer, eu não voto nesse cara, apesar dele estar com um puta programa na mão, porque o cara, né, defende o casamento gay, etc, etc, entendeu? Porque ele como é que chama? Progressista nos costumes. Pô, vamos parar com essa dicotomia imbecil, porra. Entendeu? Até quando o debate no Brasil, entendeu? Nós estamos sentados num país, naturais, né? Nascemos num país que praticamente destinado ao sucesso, né? Porque a gente se auto-sabota com uma frequência absurda, talvez o pior caso de autossabotagem na história do mundo, entendeu? E o manancial de chances, de oportunidades e potenciais não para de jorrar. Ou seja, o Brasil está praticamente destinado ao sucesso e a gente não quer e cada vez inventa uma nova razão para não querer, e agora é essa polaridade imbecil da política, dizendo, não, isso aí não, porque eu não posso aceitar determinado ponto. Irmão, mil perdões, assim, tipo, né? Não é o que a história ensina, né? Para deixar de maneira mais educada aqui o final do vídeo, não é o que a história ensina. Então vamos tirar, entendeu? Aquilo que é importante dessa rinha, né? Desse ringue de boxe, entendeu? Daí a referência ao filme do Rocky Balboa. Né? Vamos tirar o que é importante desse lugar e vamos tratar pragmaticamente daquilo que é importante. Esse é o meu apelo, essa é a minha esperança, né? Eu conheço, não poucas, muitas pessoas, né, de vários setores importantes aí, pessoas com projeção, que têm capital, não sei mais o que, entendeu? Que estão perfeitamente abertas a discutir um Brasil desenvolvimentista novamente. Eles colocam condições que são bem menos draconianas do que aquilo que em geral se diz, se acusa, entendeu? Nem todo mundo está satisfeito com o Brasil pagando R$1 trilhão por ano de juros, né? Vários percebem, né, o quanto o Brasil deixa de investir em infraestrutura, etc, etc, e políticas industriais, etc, em função disso. Só que existe uma hegemonia, entendeu, de opinião, da qual eles são reféns também. Cabe à política parar de nhenhenhé
entendeu? E dizer, não, calma aí, vamos juntar esse pessoal, vamos botar esse pessoal para conversar e dizer, cara, temos acordo aqui em relação ao essencial? Pô, temos. Então isso aqui a gente pode chegar e dizer e propor para a sociedade? Podemos. Então aí você começa, entendeu? Começa realmente a promover mudança. Tá bom? Galera, obrigado por assistir. Por favor, apoiem o canal aí. Desculpem o demorado do vídeo mais uma vez. Estamos juntos, até a próxima.